estou aqui agora para falar dos processos cognitivos, usando como base o livro Terapia Cognitivo-Comportamental Baseada em Processos, que é este livro aqui. Então, todos os conceitos e todos os pontos que eu vou trazer agora de processos cognitivos, eu estou usando como base esse livro, que é um livro que tem, né, que é Terapia Cognitivo-Comportamental Baseada em Processos, Ciência e Competências Clínicas, que é um livro do Reis e do Hoffman, que ele foi lançado pela Arte Médicas aqui no Brasil em 2020, e ele é um livro que foi lançado nos Estados Unidos em 2018. Então, ele é um livro recente, né? Ele é um livro de lançamento dele lá nos Estados Unidos há 4 anos, e ele fala dos processos cognitivos, dos processos comportamentais, dos processos de regulação emocional, tudo sempre visando e cuidando para que a gente possa estar pensando em como ajudar o nosso paciente a partir das melhores práticas baseadas em evidências, levando em considerações os pontos, né, as questões éticas, levando em considerações as habilidades e o perfil do terapeuta e levando em consideração, obviamente, as características e o perfil do próprio paciente. Então, a ideia é como eu posso ajudar o meu paciente a aprender a lidar melhor com as dores emocionais dele, com os comportamentos que não estão que estão prejudicando eles nesse momento, baseado muito mais nessa escolha, né, de intervenções éticas, intervenções com práticas, né, baseadas em evidências científicas. Eles colocam a importância da gente entender quais são os sintomas dos nossos pacientes, entendendo que a grande maioria deles vão apresentar sintomas de diversos transtornos, então a gente pode sim ter, e deve sim, né, eles colocam, ter como base um protocolo específico, mas a gente não pode ficar somente nesse protocolo quando a gente falar de uma prática clínica de consultório. Então, a gente precisa ir além disso, a gente precisa se abrir para não ficar naquele protocolo específico e ir trazendo informações sempre com práticas baseadas em evidências, sempre pensando no que é melhor para o nosso paciente. Então, eu não vou hoje aqui falar nós temos aqui capítulo inteiro de o que é cognição, né? Falando, né, de cognição como um processo de informação, da abordagem analítico-funcional, ele fala do enquadramento funcional cognitivo, das implicações disso para a psicologia clínica, e aí depois ele traz, né, dentro dos capítulos de prática, ele traz regulação emocional, reavaliação cognitiva, ele traz ferramentas que são dentro das práticas trabalhadas a partir dos processos cognitivos. Então, qual é a ideia dos autores? Primeiro, ele traz a base para você entender o que são os processos cognitivos, e depois ele tem alguns capítulos de prática que ele vai trazendo técnicas relacionadas a essa teoria. É um livro bastante denso, com muita informação. Eu já li esse livro mais de uma vez, e todas as vezes que eu vou reler, eu gosto de pegar outros livros e ir adicionando informações, porque eu acho que isso clareia na minha cabeça. E aí eu vou trazer agora aqui um pouquinho dessa base dos processos cognitivos para você começar a entender, mas é claro que eu sugiro que você vá até o livro, esse é o capítulo 7 do livro, mas como eu falei, na parte 3, que é a parte prática, ele tem lá o capítulo de reavaliação cognitiva, que, por exemplo, é o capítulo 21, ele tem outros capítulos que trazem coisas mais com enfoque na cognição. Então, vamos lá. Então, dentro do livro, né, que tem aí, como eu falei para vocês, o Reis e o Hoffman como coordenadores, a gente está falando aí da cognição dentro de uma perspectiva analítico-funcional. Tá? E eu vou explicar um pouquinho disso. Ele fala que a cognição envolve relações complexas entre o ambiente e o comportamento, e que o processamento da informação faz a mediação das relações entre o ambiente e o comportamento. Tá? Então, vamos lá. Dentro da psicologia cognitiva, a gente precisa primeiro entender que psicologia cognitiva não é terapia cognitiva.
tá? Então, aqui, quando a gente fala da psicologia cognitiva, quando a gente fala da cognição, a gente não está falando da terapia cognitiva beckiana, a gente não está falando dos conceitos do Beck, a gente está falando de uma psicologia cognitiva, a gente está falando do quê? Dos estudos, dos fenômenos ligados ao processamento de informação e o conteúdo desse processamento de informação, né? Então, a gente está falando das cognições, tá? Cognição, que pode falar, grosso modo, os pensamentos, tá? Então, o seu foco não se reduz ao estudo de veículos da informação, tá? Por exemplo, a cognição pode ser compreendida como um processo mental. Então, vamos entender isso, é um processo mental dinâmico, tá? Uma cadeia de passos que vão levar a esse processamento da informação. Então, quando a gente fala de cognição, a gente está falando de um caminho que acontece dentro, né, de um processo mental para que a gente possa ter uma informação e trazer ela para dentro da nossa cabeça e poder, de alguma forma, utilizar isso e absorver isso e trabalhar em cima disso. Ela é dinâmica, né? Então, como eu falei, ela é bastante dinâmica, ela está o tempo todo acontecendo e tem uma natureza informacional, né? Permite que os organismos acrescentem significado ao mundo físico. Então, a gente vai acrescentando cognições o tempo todo. Isso faz com que a gente vá dando significado a esse mundão aqui que a gente está vivendo hoje. Então, quando a gente fala de neurociência cognitiva, né, que está dentro desses processos cognitivos, como eu falei, a gente não está falando da terapia cognitiva, a gente está falando dos processos cognitivos, e aí dentro dos processos cognitivos, eles falam da neurociência cognitiva, aqui, deixa eu olhar aqui, é um outro capítulo, a gente já está aqui no capítulo 120, capítulo 121 não, capítulo 9, que é a página 121 provavelmente, ele fala de percepção. Então a neurociência cognitiva explica, né, que a nossa percepção do ambiente, né, ela vai estar ali influenciando a nossa ação, a nossa motivação, a nossa atenção, né, então você está aqui me ouvindo falar, certamente a sua atenção não vai estar 100% focada o tempo todo, e isso vai explicar o seu processo de aprendizagem, do que eu estou falando aqui. Você vai conseguir, você aumenta a chance de memorizar e aumenta a chance daquilo que eu estou passando de informação, que a sua atenção está focada. Então, o foco atencional ajuda no processo de aprendizado e no processo de memorização. Então, a neurociência cognitiva explica isso. São pontos importantes até para que a gente possa trabalhar depois dentro da prática clínica, tá? E esse processo de aprendizagem, ele vai sendo feito a partir do processamento de informação, que é feito de maneira individual. Então, certamente, o que eu estou falando aqui, você pode estar pensando em alguns exemplos, em algumas coisas, outra pessoa pode estar pensando em outros exemplos, e eles vão unindo essas informações dentro desse processo cognitivo. Então, quando eu falei para vocês, né, dessa abordagem analítico-funcional que entra aqui pelos autores no processo, nos processos cognitivos, eles estão falando da cognição sem processamento de informação, ele fala da perspectiva não informacional sobre a linguagem e a cognição. Então, ele fala de uma abordagem funcional, ambiente e comportamento. E aí ele fala das abordagens psicoterápicas baseadas em aceitação e mindfulness, e a opção de ser reconhecida, né? De ser reconhecido. Eles são autores que, assim, ó, na minha percepção, quando falam de cognição, a gente precisa ir um pouco além, tá? E aí eu já trouxe aqui junto a parte da emoção e da regulação emocional, para que a gente possa clarear um pouco esses conceitos e ir unindo isso aí, tá? Então, né, as emoções, elas têm uma função adaptativa, né, de apontar as necessidades, mobilizar recursos. Então, se eu me sinto triste, isso aponta uma necessidade minha, tem alguma coisa faltando, e eu preciso mobilizar os meus recursos para entender o que é isso e buscar isso de alguma forma, né? Ou então, se eu sinto medo, se eu sinto raiva,
Isso aponta para necessidades que eu preciso, né, que vai me levar a uma mobilização de recursos, né? Então, ela tem uma natureza multidimensional. Ela vai trabalhar em cima de esquemas emocionais, então a gente tem crenças sobre as emoções, a gente tem cognições, por isso que eu quis trazer isso aqui junto, a gente tem cognições sobre as emoções, a gente tem uma desregulação emocional que precisa ser falada e trabalhada, né? Que pode ser pelo exagero ou pela inibição, então, ou retração, ou uma expansão muito grande. A gente tem uma desregulação que pode aparecer nos transtornos mentais. E as tentativas de regulação emocional disfuncionais, tá? Então, é quando a pessoa tenta se regular, mas de uma forma que é disfuncional, no sentido de não ter a função que ela gostaria que tivesse, sabe? Então, Léry, que é um autor que fala de regulação emocional, ele coloca, né, que a gente pode incluir qualquer estratégia, quando a gente fala de regulação emocional, a gente pode incluir qualquer estratégia de enfrentamento, problemática ou adaptativa, que o indivíduo usa ao confrontar a intensidade emocional indesejada. Então, ele tem uma emoção que está indesejada ali na intensidade, e aí qualquer estratégia é considerada uma tentativa de regulação da emoção. Na prática clínica, né, então, quando a gente fala de regulação emocional na prática clínica, a gente está falando, né, de escolhas a partir de dimensão. Então, a gente pode falar texto, da cognição, do afeto, da fisiologia e do comportamento. E aí, quando a gente fala, né, de estratégias de regulação emocional por dimensão, o que a gente está falando? Quando a gente fala da parte, né, de regular emocionalmente, uma forma contextual, é solucionar problemas, ser assertivo dentro de um contexto. Da cognição, a gente está falando de uma parte mais de avaliação e reestruturação cognitiva, que vai acabar incluindo um pouco de autocompaixão pelas próprias emoções, que vai ser focar nos seus próprios pontos fortes. Então, existem algumas estratégias que são mais cognitivas. Existem estratégias que são mais afetivas, né? Que a gente coloca aí uma validação da emoção, uma empatia, um vínculo de apego, uma busca por apoio e acolhimento social. Quando a gente fala de uma estratégia de regulação fisiológica, a gente fala do relaxamento muscular, que a gente sabe que a emoção traz essa rigidez, muitas vezes, quando a gente se coloca num lugar de medo, ou traz uma coisa muito pouco rígida, quando a gente está em outras situações emocionalmente muito relaxantes. Então, a gente pode pensar em relaxamento muscular, respiratório, por imaginação. Quando a gente fala do comportamental, a gente está falando, né, de regular os nossos pacientes dentro de um comportamento, a gente fala de engajar-se em atividades prazerosas e produtivas, né, que é dentro da ACT as ações valorizadas. E aí a gente também tem a exposição gradual e dessensibilização sistemática, que são trabalhadas como regulação emocional, dentro desse processo de regulação emocional. Então, vamos pensar o que são, né? O que a gente vai encontrar na prática clínica como comportamentos que nos mostram uma desregulação emocional, né? Uma disfunção na regulação emocional. A gente tem, né, um dos principais, que é o abuso de substância, né? Então, o uso excessivo de álcool e drogas, a automutilação, né? Que é a pessoa se machucar, a compulsão alimentar, né? Essa coisa do comer emocional, a busca por reasseguramento, por ficar confirmando ali, né? Uma tentativa de se regular emocionalmente, de sentir uma ansiedade menor, de ter uma aprovação, uma esquiva de situações desconfortáveis, acaba também sendo uma forma, muitas vezes, quando a pessoa se esquiva demais, acaba perdendo ações valorizadas, então ela está desregulada, né, emocionalmente, não está legal, está dando uma disfunção ali, que é essa esquiva, a ruminação e a preocupação, né, como atividades, né, como eu falei para vocês, que, né, os autores colocam como atividades mentais, essa parte da ruminação e da preocupação, culpar outras pessoas, né, ou ficar se fazendo de vítima. Então, dentro da regulação emocional na prática clínica, né, a gente vai querer trabalhar, né, a partir, né, dessa abordagem, dessa forma de ver, conceitualizar, né, primeiro assim, né, identificar as emoções, entender as emoções. Eu tenho uma série de videozinhos curtos no IGTV do Instagram CATC_FC,
em que eu psicoeduco sobre cada emoção. Então, eu tenho um videozinho que eu ajudo o paciente a entender o que é a ansiedade, eu tenho um videozinho que ajuda o paciente a entender o que é a raiva, eu ajudo o paciente a entender o que é o ciúmes, o que é a inveja. Então, esses videozinhos são os linkzinhos que você até pode usar como psicoeducação para o seu paciente, encaminhar para ele para o WhatsApp. Ele assiste esse videozinho, que tem, acho que o maior tem uma duração de 2 minutos, 2 minutos e meio, e aí você vai explicar para ele trabalhar em cima desse vídeo, ou você pode se inspirar nesse vídeo, você fazer também com o paciente, a psicoeducação de cada emoção, para que ele possa entender, né, qual é o significado, qual é a importância de sentir raiva, de sentir ciúme, de sentir inveja, que todas as emoções têm uma função, e a gente precisa primeiro conceitualizar. Então, no meu Instagram, que é o CATC_FC, você vai encontrar esse material. Nomear cada emoção negativa, né? A gente hoje cuida para não falar que ela é negativa, né? Porque todas as emoções têm uma coisa boa de nos mover, de nos, né? Se ela é uma emoção que aparece no momento adequado, numa intensidade adequada, ela pode nos ser muito útil. A gente precisa sim sentir raiva, a gente precisa sim sentir medo, a gente precisa sim sentir inveja. Todas as emoções têm uma razão para existir. Por mais desagradável que elas sejam, a gente precisa entender qual é a necessidade por trás delas, regular, né, essa intensidade para que a gente possa agir a partir disso. Então, identificar e fortalecer emoções positivas e agradáveis também faz parte do trabalho de regulação emocional. Diferenciar pensamentos automáticos de emoção, né? Então, uma grande parcela das pessoas colocam os seus pensamentos como emoção ou colocam as suas emoções como pensamentos, e a gente precisa ajudar o paciente a distinguir isso, até para que a gente possa fazer um trabalho mais benéfico para esse paciente, né, que traga mais benefícios para ele. Mas também combinar, né, os conteúdos do pensamento com as emoções, eles estão interligados, por isso que eu trouxe para você aqui os processos comportamentais com as regulações emocionais juntos, e a gente precisa combinar o conteúdo do pensamento automático e das emoções para fazer um trabalho clínico bacana aí. E escolher as estratégias de regulação emocional pertinentes naquele momento, né? Então, dentro daquele guarda-chuva que eu tenho de opções, né? Dentro das ferramentas que eu tenho, dentro das práticas baseadas em evidência, o que eu vou escolher levando em consideração o perfil do meu paciente e o meu perfil também, né? Das minhas habilidades, o que eu preciso até mesmo treinar em supervisão. Então, dessa parte aí de cognição e de regulação emocional, era isso que eu queria trazer como base, né? A minha ideia aqui hoje não é dar uma super aula de regulação emocional ou uma super aula de cognição. Inclusive, eu tenho algumas lives, né, desses temas lá no Instagram, e posso até colocar algumas lives também aqui, algumas aulas aqui também no YouTube, mas a minha ideia aqui hoje é trazer qual é a base de conceito do livro, né, do Reis e do Hoffman, Terapia Cognitivo-Comportamental Baseada em Processo, que é este livrinho aqui, a ver de uma maneira melhor. É esse livrinho aqui, então eu quero só poder trazer a base disso aqui para vocês, tá? Então, a minha ideia não é entrar em todos os pormenores de capítulos do livro, mas poder trazer essa base até para instigar o interesse na leitura do livro, e eu sugiro a leitura do livro, fazendo essa ressalva de que é um livro denso e que a gente ganha mais, a gente consegue ir associando ele a outras leituras.